Vamos ver, então, os objetos básicos com os quais vamos trabalhar no R, o Data Frame, Table e Vector, ou Vetor. É importante a gente ter ideia desses objetos básicos, porque nós vamos trabalhar bastante com isso, né? Os objetos são os elementos, vamos pensar assim, os elementos básicos que armazenam as informações na memória do R para que a gente possa trabalhar os dados, recuperar as informações e trabalhar com os dados, né? Nós vamos ver então o Data Frame, Table e o Vector, o Vetor, né? O elemento básico com o qual nós vamos trabalhar é o vetor, né? O vetor ele é o elemento básico. E esse elemento básico compõe os dois objetos com os quais nós vamos trabalhar mais constantemente em análise de dados para políticas públicas, que é o Data Frame e o Table. O Data Frame e o Table seriam uma planilha, vamos pensar com uma tabela, né? Então, um vetor seria na memória do R, né? Vamos imaginar assim, uma coluna, né? Onde nós temos uma variável, cada valor é composto dentro dessa variável, né? Vamos dizer lá 2, 3, 4, 5, 7, 10 são os valores da nossa variável x. Então a variável sempre é a coluna, a linha os casos, e o vetor é indexado, a primeira linha, a segunda linha, terceira, quarta e assim por diante. De tal maneira que a gente pode recuperar um vetor pela sua linha. Então um vetor x, né, a notação para a gente recuperar é o colchete x3 vai nos dar o valor, o terceiro vetor, o terceiro elemento do nosso vetor. O primeiro, o segundo, o terceiro. Então, x3, o R vai devolver 4. É assim que o R funciona. Ele trabalha na sua memória como se fosse uma planilha. Isso é um pouco diferente de outras linguagens de programação que trabalham com as variáveis com um valor separado. Do ponto de vista prático, né, isso vai ser importante porque várias funções que a gente vai utilizar, elas vão automaticamente já calcular todas as informações para os nossos dados. Por exemplo, com aquele dado que aquele vetor que eu criei lá, se eu pedir a média, né, a função da média é min, né, a média de x, ele vai percorrer todas aquelas linhas e vai me devolver um número que seria a média, tá? Vamos supor que seja 3.5. Tá? Então a gente não precisa fazer um loop, programar um loop, ele vai automaticamente dentro do vetor e faz todas as funções. Essa é a vantagem básica do R. O que é um Table ou um Data Frame? É uma coleção de vetores. Então eu tenho um vetor aqui, né, x, né, com os valores 1, 5, 7, vamos supor, né, os dados da contagem da população que eu tenho, essas linhas são indexadas, né, 1, 2, 3. Se eu tiver aqui ao lado mais um conjunto, por exemplo, a variável x, variável y, com outros valores, a, b, c, uma variável z, a variável z com outros valores ainda, né, vamos supor 1.3, 1.2, 0.5, né? Cada uma delas vai ser um tipo, né? Essa aqui um tipo inteiro, né? O numérico, essa aqui o y, o caractere, essa aqui o R chama de double quando tem a casa decimal, né? Todas elas indexadas, de tal maneira que eu posso recuperar a informação pela coluna e pela linha como numa planilha. Isso é um Data Frame ou um Table. Né? Table é uma maneira mais moderna de se criar um Data Frame. O pessoal que criou o Tidyverse chamava, né, essa tabela aqui, né, do R quando eles começaram a criar, de TBL underline Data Frame, seria
o nome que eles davam, né? Então, o data frame deles tinha a gente vai ver um pouco mais à frente aqui as diferenças, mas uma modernização. Então, esse TBL data frame, e de brincadeira lá, uma brincadeira interna deles lá, né? Deve ser engraçado isso em inglês, eles pronunciavam, em vez de chamar isso aqui de TBL, em inglês geralmente eles pronunciam a sigla, né? Não dando nome como a gente, né, mas eles chamam isso pela sigla, então TBL é a forma que seria mais comum de se dizer isso, mas eles chamavam isso aqui de Tibble, né, e aí depois eles resolveram mudar o nome, né, desse novo objeto que eles criaram e chamaram realmente de Tibble, como eles usam, né. Isso, né, deve ser engraçado, como eu falei para vocês, lá para eles, para a gente é um nome. Digo isso porque muita gente acha estranho, né, pensar nesse que é um Tibble, uma palavra, né, desconhecida, né, mas a questão básica é que é só um novo nome para a tabela, uma tabela mais moderna, que é um data frame, uma planilha. O vetor seria um conjunto de dados, né, indexado, e esse, né, com uma coluna, e a montagem dessas várias colunas, né, dentro de um único grupo forma um data frame, ou de uma maneira mais moderna, um Tibble. Existem outros elementos também, as listas, matrizes, né, a gente não vai abordar isso aqui agora, né, você pode se aprofundar, né, com o tempo. Vamos indicar o material aqui para você se aprofundando. Se você resolver conhecer mais o R, desenvolver funções, desenvolver pacotes no R, é importante trabalhar com esses outros objetos, mas para a gente fazer análise de dados, com os dados públicos, baixando os dados, nós vamos trabalhar basicamente com vetores e os data frames ou os Tibbles. Para criar um vetor, a gente usa a função C, que significa combinar. Para criar um data frame, a gente usa a função data frame, e vamos ver que para criar o Tibble a gente usa a função Tibble, né? Vamos criar aqui um data frame de exemplo, tá certo? Então a gente tem ali, para criar o nosso data frame, né? A gente vai trabalhar com a função, então, data frame, né? A gente vai colocar, né, então o data frame é composto por vários vetores. O vetor, nesse caso aqui, a gente vai colocar então um nome, que seria o nome da nossa variável, né, que é composto, né, que o vetor vai ficar dentro desse nome. Então, nota, por exemplo, vamos fazer um data frame com nota dos alunos, né? Então, a nota dos alunos, 3, então combinar isso tudo aqui em um único vetor, o C, né? Então, C, 3, 8, 4, 7, 6 são a nota dos alunos. Os estudantes, né, que nós temos aqui, né? Então, os estudantes, eles, a cada um corresponde a nota. Então, o Luffy tirou 3, o Zoro tirou 8, a Nesco tirou 4, o Tanjiro 7, assim por diante. E vamos colocar aqui o turno, só para a gente fazer um exercício de seleção depois, o turno como noturno ou matutino. Então, o Luffy ele está no turno noturno, né, e tirou a nota 3, e assim por diante. Assim a gente cria um data frame, né, com a função data frame, para criar o data frame, um nome igual, né, e o C para criar um vetor. Eu posso criar um vetor isolado fora do data frame, ou aqui no caso criamos dentro do data frame. Vamos trabalhar um pouco com essa ideia. Vamos manipular o data frame aqui para a gente ver. Então, se eu colocar df, a função df, nós vamos na função df, nós vamos só colocar o nome do vetor. Seria mesmo que a gente colocasse print vetor. Nós vamos ter o resultado do nosso vetor aqui, né, que está com a nota que nós criamos lá, os estudantes e o turno. Nota, estudante, turno. E como eu falei para vocês, nós temos a indexação, né, desse vetor, né? Então, a primeira linha, a segunda linha, eu posso recuperar esse meu vetor, né, pela nota, né, na terceira linha. Então, ele vai me dar a nota 4. Né, o estudante na terceira linha, tudo que tem na terceira linha. Então, ele vai me dar todos os estudantes que tem aqui todas as variáveis, a nota, estudante, o turno na terceira linha. Tá certo? Essa é a ideia do data frame. Tá?
A gente pode, por exemplo, então, selecionar só a lista de notas, né? Então, nós temos aqui DF entre colchetes, né? Que dentro do R básico é a forma que a gente tem para selecionar o conteúdo que está dentro de um data frame ou de um table. Então, eu quero que ele me recupere tudo que tenha na coluna notas, né? Então, ele vai me recuperar aqui essas informações. Então, vamos comparar aqui com o de cima, né? Nós temos aqui nota, estudante, turno. Quando a gente utilizou, né, a função lá df somente a nota, né, ele gerou excluiu as outras colunas e me mostra somente a nota. É assim que o R básico trabalha, assim que a gente faz a seleção do data frame. Uma outra maneira de selecionar as variáveis também utilizando o sinal de cifrão, né? Então df cifrão nota, né? É quase a mesma coisa. A gente vai recuperar o conteúdo da nota, com uma diferença que a gente vai ver aqui. Quando a gente recupera o conteúdo da nota, né, nós estamos recuperando aqui como um vetor. Tá vendo a diferença? df é a primeira função que nós fizemos aqui, né? df nota, nós recuperamos aqui um data frame com apenas uma coluna. Quando a gente usa df cifrão nota, a gente recupera só as mesmas informações, mas somente o conteúdo daquela coluna no formato de um vetor. Tá? Isso aqui embaixo é um vetor, isso aqui é um data frame. Ambos só têm uma coluna. Então, vetor e um data frame.